Hello everyone, how are you doing today? Olha, hoje a teacher vai dar uma aula falando sobre um pouco de pronúncia, algumas palavras, falar sobre algumas regras para ajudar, tá bom? E vocês vão ver que são coisas fáceis do nosso dia a dia para tirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, só chamar a teacher, ela tira as eventuais dúvidas, tá bom? Vamos lá? Um beijo! Então, iniciando a nossa aula, a teacher vai falar sobre algumas palavras que talvez alguns de vocês nem conheçam. Mas assim, não é porque não conhece que não consegue pronunciar, tá bom? Então, a partir desta aula, essas dicas vão te ajudar, mesmo você não conhecendo a palavra, você conseguir ter uma pronúncia mais correta. E claro, a prática leva à perfeição. Então, às vezes você não vai conseguir falar no primeiro momento, mas quanto mais você praticar, quanto mais você ouvir aquela palavra, mais fácil vai ficando para você, tá bom? O que mais vocês vão perceber que para ter uma boa pronúncia, a melhor opção é você ouvir muito inglês. Ouvir, para poder repetir aquilo que você está ouvindo, tá bom? Então escute muita música, assista muito filme com áudio em inglês, séries, tudo que você puder colocar em inglês para você nesse momento será a melhor opção. É assim que você começa a gravar o som das palavras, tá bom? Ouvindo. Mas mesmo ouvindo, né? Por exemplo, você vai escutar uma música, você vai assistir um vídeo, você vai assistir um filme, uma série em inglês. Aí você pode pensar, mas mesmo ouvindo, né? Por exemplo, você vai escutar uma música, você vai assistir um vídeo, você vai assistir um filme, uma série em inglês. Aí você pode pensar, o som do R com H, aquelas sílabas, aquelas letrinhas que tem o silent letters, né? Que tem a primeira letra silenciada. Isso são regras. Então, por exemplo, o TH, que você tem que considerar dois tipos de som com TH, né? O T, Ts e o Z, né? Então, isso é uma regra em inglês, tá bom? Tem a palavra thank you, ó, thank you. E tem a palavra there, tá vendo como é diferente? A there, os dois iniciam com TH. Thank you, ó, thank you e there. Tá bom? Tá vendo como o som é diferente? E claro que aí a partir da prática que você vai chegar à perfeição dessas palavras. Vamos falar assim sobre o artigo de, né? O de, que é o a. Então, por exemplo, se você vai falar sobre car, como que você vai falar? The car ou the car, entendeu? E Apple, por exemplo. Apple, você fala the apple ou the apple. Então, ó, Apple, the apple. E car, the car. Então, isso você vai aprendendo com a prática também. Porque o TH, ele não tem uma regra fixa. Ele vai realmente do que você começa a acostumar de ouvir a pronúncia, tá bom? Então, fica the apple e the car. The apple e the car. Eu vou dar para vocês, assim, por exemplo, quatro palavras para vocês entenderem qual a diferença da pronúncia. Então, eu vou falar sobre book, que é livro. Vou falar sobre orange, que é laranja. Vou falar sobre house, que é casa. E hour, que é hora. O livro vai ficar the book, the book. Orange vai ficar the orange. House vai ficar the house. E hour, the hour. Então, nesse caso, vocês perceberam qual é a regra? Né? Então, na pronúncia tem the e the. Né? O the você fala com som de vogal. E o the com som de consoante. Por isso que é the book,
the orange, the house e the hour. Então, quando tem o som da vogal é the, e quando tem o som da consoante é the. Agora você pode me perguntar assim, por que house e hour começa com H, teacher? Mas por que muda a pronúncia? Porque é a primeira palavra que você escuta. House tem o som de R, consoante. E hour tem o som de vogal. Agora falando de palavras compostas, outra regrinha, né? Então, o que são palavras compostas? São aquelas palavras que têm duas palavras, mas querem dizer uma coisa só. Por exemplo, em português, óculos de sol. Óculos de sol são duas palavras, mas que quer dizer um objeto apenas. Né? Por exemplo, no inglês, digamos que nós vamos falar mother-in-law. Mother-in-law nós aprendemos que quer dizer sogra. Então, seria mãe na lei, né? Mas que tem um significado só, sogra. A mesma coisa com a palavra hot dog, né? Hot dog, ele não é um cachorro que tá quente. Ele é um cachorro quente. É o sanduíche que nós comemos, tá? Então, é uma palavra composta, né? Duas palavras com significado de uma. Essa regra eu quero explicar para vocês como você vai encontrar a sílaba tônica para continuar fazendo a pronúncia correta. Então, mother-in-law, hot dog. Sílaba tônica é aquela que tem mais força. Então, é sempre o que está no primeiro composto, hot ou mother. E aí, por que é importante saber essa regra, né, da sílaba tônica? Porque você pode encontrar palavras que são duas e você pode não entender se é uma palavra composta ou se você está falando palavras separadas. Por exemplo, bus stop. Bus stop. Bus é ônibus, stop, parada. Né? Então, pare, por exemplo. Se você falar bus stop, você está falando de parada de ônibus. Agora, se você está falando bus, stop, então você pode estar dando uma ordem. Ônibus, pare. Se torna diferente, né? O uso dessas palavras de forma separada e se torna diferente o uso dessas palavras de forma composta. Mais um exemplo clássico, por exemplo, greenhouse. Greenhouse. Quando eu falo de greenhouse, você imagina o quê? Teoricamente, você pensaria que eu estou falando de uma casa verde, mas eu estou falando greenhouse, não estou falando greenhouse. Então, eu não estou falando de uma casa verde. Quando eu coloco a sílaba tônica no início, greenhouse, ela se torna a palavra estufa. Ela escreve junto, em inglês, e ela significa estufa. Ela não significa casa verde. Ela significaria casa verde se eu falasse greenhouse. Greenhouse. Então, a tonicidade é como você vai interpretar o que está falando, qual o contexto daquela palavra na frase. A palavra Mickey Mouse, você não fala Mickey Mouse. Quando tem o E e o Y no final, você vai ter o som de I, tá? Então fica Mickey Mouse. Mickey Mouse. Então, por exemplo, Disney também termina com E e com Y, não é isso? Então você não fala Disney, você fala Disney, tá? Disney. Essa é a forma correta de falar essas palavras. Uma palavra muito usada que as pessoas pronunciam normalmente muito errado é money, né? Money. Que money, que escreve money, né? Dinheiro. Ele não termina com E, com Y. Então, ele tem o som no final de I. Então, fica money, money, tá? Então, você não vai falar money. I have money. I have money.
Vamos falar sobre as palavras can e can't. Por exemplo, se eu falo I can drive very well. I can drive very well. I can drive very well. Então, qual palavra que você escuta melhor? I can drive very well. I'll drive, certo? Agora, se eu falo assim, you can't drive very well. You can't drive very well. Quem você escuta primeiro? É o can't. Então, quando você fala de can no positivo, né, na afirmativa, você não coloca a sílaba tônica, você coloca a sílaba tônica no verbo. I can drive very well. I can drive very well. Quando você vai falar na negativa, você coloca a sílaba tônica no can't. You can't drive very well.